Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, e no banco da praça, tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você. Ô, machuca o coração. E aí? Pô, quase Natal, hein? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, esse é o vídeo mais importante do ano, talvez o vídeo mais importante da minha vida que eu já tenha feito até agora, tá? Eu vou olhar pra trás aqui hoje e analisar o que que eu fiz de errado, o que que eu fiz de certo e o que que eu pretendo mudar e o que que eu pretendo continuar no que vem, tá? Foi o primeiro ano que eu terminei no positivo. Que a minha conta termina positiva, tá? Um ano. Todos os outros anos eu era aquele perdedor consistente, beleza? Que sempre vai perdendo aquele pouquinho por dia, sabe? Vai sangrando aos pouquinhos, sabe? Eu acho que esse. Antes eu achava que isso era bom, é, que talvez era só alguns ajustes que eu precisaria mudar e eu me tornaria um vencedor. Mas talvez esse seja o pior, né? O pior, tipo, aquele perdedor consistente, porque você acaba. é, Tendo esperanças e sendo bom em perder um pouquinho por dia. Então, se eu tivesse quebrado a conta direto no primeiro mês, eu já sabia que isso daí não iria funcionar, tá? Eu vou abrir o MetaTrader agora. Eu vou contar um pouco do resumo como foi o ano. É, vamos treinar aqui. Eu comecei o ano com a última tacada vindo operar Forex, tá bom? Eu tinha um receio de operar Forex por conta das opções binárias e não ser um mercado regulamentado, entre aspas, né? Hoje eu descubro que a regulamentação só serve para impedir de outras corretoras crescerem, tá? Acho que para nós consumidores não muda muita coisa. Mas enfim, vai mais do nome da corretora, né? Do tempo de experiência que ela tem, das reclamações que são feitas dela, né? Dos canais de reclamação que tem. Então, quando você for escolher uma corretora, procure dar uma olhada sobre reclamação e ver se é nos canais oficiais, tá bom? Porque tem muita gente e também que você não pode acreditar em tudo. Falar, eu tentei sacar US$ 7.000 da corretora e ela não deixou. Né? Não sabe se isso é verdade mesmo, né? Entra lá no Reclame Aqui e dá uma olhada. Entre outros canais de busca confiáveis e dê uma olhada se a reclamação realmente é válida, beleza? Tomar um café aqui. Mas eu comecei no mercado Forex. Do começo, vamos abrir já o MetaTrader. Vamos vir aqui em exibir relatórios. Deixa eu ver, vamos lá. Tá, beleza. Aqui vai mostrar as coisas. Tudo bem, seu relatório de quanto eu perdi, de quanto eu ganhei no ano. Então eu realmente terminei o ano positivo, porque essa conta eu usei para fazer tudo desde o começo do ano. Ó, vamos começar aqui. Long and short, profit and loss. Ó, comecei essa conta nem eu lembrava. Essa conta tem desde dezembro, onde foi aberto. Eu comecei fazendo day trade nessa conta, tá bom? Se você pegar o histórico dela de operações, isso aí tem tudo no. Você pode auditar tudo no MyFX Book, tá bom? Eu fiz um depósito, certo? Beleza. Isso lá atrás, quando o dólar tava perto dos R$ 5. Mas enfim, eu fiz alguns depósitos. Você pode ver como eu fui fazendo várias e várias operações, né? Tá vendo? Eu fui movimentando, eu fui fazendo muitas e muitas operações. Olha o tanto de loss que eu tava tomando. Aí vinha uma outra conta e recuperava, sabe? Aí vinha uma outra operação e recuperava. Eu fazia operações em tudo, índice, tá vendo? Eu operava índice, operava o SDJPY, operei ouro também, operava as moedas exóticas, exóticas não, né? Mas não as majors, né? As menos populares.
Olha, eu cheguei a fazer operação em euro e aí eu quase quebrei essa conta, beleza? Ó, em janeiro eu terminei pouco positivo, pouco negativo, perdão. E em fevereiro eu quase quebrei essa conta e em março eu praticamente estourei essa conta. Foi onde eu falei, não dá. Eu tentei operar por Smart Money Concept, aí não funcionou. Eu fiz um curso de Smart Money. Acho que o Forex eu operei Smart Money, aí depois eu voltei a tentar usar o que dava, funcionava na B3, suporte de resistência, canal de Keltner, bandas de Bollinger. Fui inventando indicador. Vocês podem ver no. Eu postei até uma foto ontem. Eu não vou procurar agora que pode ser que apareça coisas que eu não deveria. Mas eu postei lá ontem no meu TradingView que mostra a retrospectiva e foi muito bacana, que mostra a quantidade de indicadores que eu testei e a quantidade de gráficos que eu abri aqui no TradingView foi bem bacana. E mas isso foi uma aprendizagem, né, desse ano. Então foi um ano de muita aprendizagem. Então aí depois fora o Forex, tá bom? Eu também operei opções de ações, tá? Eu fazia day trade, opções de ações. É porque eu comecei a perceber depois disso tudo aqui que eu não levava em consideração. Aqui, quando eu quase quebrei, eu parei, tá? Eu parei, eu tinha um resto de dinheiro. Depois você pode ver que eu fiz depósito de novo. Eu falei assim, ó, ou eu vou quebrar. Foi aí que eu comecei a melhorar. Eu vou pôr o resto que eu tenho de dinheiro e se eu quebrar agora e não funcionar mais, aí eu largo mão disso e vou viver de outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Tá bom, nesse primeiro depósito aqui. Fora o Forex, eu aqui para trás eu fazia totalmente outra coisa, tá bom? Isso aqui era day trade, não necessariamente day trade, mas eu ouvia operações em curto prazo. Eu ainda acreditava que dava para prever um mercado. Eu ainda acreditava que tinha algum indicador que poderia ser bom ou assertivo, e aí depois era só estudar outro indicador, tá? Então, só contar um pouco como foi meu ano. Fora o Forex, a única coisa que eu operei esse ano foi opções. Eu operei opções de ações, tá? É, opções de ações. E eu fazia day trade em opções de ações. Eu vou mostrar um pouco aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Por exemplo, esse cara aqui, Den, Felipe Den Opções. Vamos ver se a gente consegue. Tem que ser. Tô moscando. Tem que ser no YouTube normal. Isso, no início aqui, ó. Depois, se vocês tiverem curiosidade, Felipe Neto, não, pelo amor de Deus. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada nesse cara aqui, que como fazer day trade em opções, eu aprendi tudo com ele, tá bom? Não fiz o curso dele, então eu não posso dizer se lá na frente é bom ou ruim. Mas o que me frustrava muito era que eu perdia a manhã inteira, tá? Tentando vender e comprar, que eu como a day trade era operações de muito curto prazo, ela consistia em você ler as opções, né? Que essas opções têm correlação, a mais cara, a mais barata. Então, conforme as mais próximas do dinheiro vão se mexendo, as mais longe do dinheiro também se mexem. Um pouco atrasada e uma proporção menor, enfim. Então, mas você precisava ficar na frente da tela durante a manhã toda e você tem não ter um feeling, mas eu não me sentia confortável no final, tá? Fazendo isso. Para mim faria muito mais sentido, aí depois quando eu comecei a estudar, eu comecei a levar em consideração que eu não levava aqui um fator muito importante em todas as operações, que é o tempo. Mas como assim o tempo? O tempo. Se você o tempo que você fica na operação, o tempo que você abriu e fechou a ordem, isso é um fator extremamente importante que eu nunca levava em consideração. Porque se você pegar os ativos, principalmente os pares de moeda, eles andam em ranges, tá? E até fora, mesmo os que não são pares de moeda, tá bom? Como as criptomoedas, que têm a tendência de subir sempre pelo estilo que elas
pela premissa delas, né, que elas são algo finito, é, um dia ela vai voltar. Um dia o Bitcoin vai voltar para cá para os 25, mas provavelmente a gente não vai estar aqui para ver isso. Mas provavelmente, mas a gente pode estar aqui. Porque o gráfico, assim como o universo, ele está sempre em expansão, e só que ele se expande em forma de círculos, né? Então ele acaba passando pelo mesmo lugar novamente. Só que cada tipo de gráfico, cada tipo de ativo, deixa eu pegar outra coisa aqui, essa aqui. Então, ela, assim como o universo, eles se expandem assim, tá? Isso não foi eu que criei, não, tá? Isso aí eu aprendi com o Ronald Couture. Depois eu mostro o canal dele. Então, eu acredito que ele acaba sempre passando de volta no mesmo trecho, talvez um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele acaba passando perto de novo. Por isso que se você fizer um preço médio, mesmo você errando, você consegue voltar. Mas além do Bitcoin ser caro para ser operado, a chance de você esperar ele voltar, passar para cá, é muito. O tempo é muito grande que você volta quando você erra. Diferente, por exemplo, do 1 euro ou do da libra, dólar, né? Do euro e da libra esterlina e do euro USD, que é o par de moeda que é mais operado. Então, se você percebe, se você vamos pegar então num gráfico semanal. Se você deu mesmo que você for muito ruim, você deu uma ordem de compra em cima aqui, para aqui por perto, se você entrou com um lote proporcional e ainda tentou fazer meio que um preço médio, você segura essa operação, uma hora você acaba saindo com ela, pelo menos com um prejuízo pequeno, né? Ou até no zero a zero. Então, mesmo se você tenha feito cagada aqui em cima, é diferente do gráfico do Bitcoin. Isso num gráfico semanal, ele se move de forma diferente por causa do estilo do ativo. Então, quando eu comecei a levar isso em consideração, levar o tempo que você está na operação, que o tempo pode jogar, ele precisa jogar a seu favor, não contra você. Por isso que o day trade é tão difícil, porque quando você abre uma ordem no day trade, você tem o tempo jogando contra você, porque você é obrigado a fechar essa ordem no mesmo dia. A alavancagem que eles te dão, por exemplo, na B3, ela te obriga a fechar a ordem no mesmo dia. Se pegar a plataforma, ela tem diferença entre swing trade e day trade. Então o tempo está jogando contra você. Você não tem a paciência, você não tem a possibilidade de sentar e esperar. Diferente de um par de moeda, que pode demorar? Pode, mas você tem a possibilidade de sentar e esperar. A chance dele voltar é muito maior. Então aí eu comecei a estudar as opções, porque as opções nesse sentido, o tempo joga a favor de você. Tá? Se você for um cara que tiver uma boa quantidade de grana, é interessante você operar opções, porque se você compra, você vende uma call, você tem dinheiro para chamada de margem e você vende uma call fora do dinheiro, o tempo está jogando a seu favor, porque a obrigação é da ação chegar naquele preço para você não ser exercido. Se a ação não chegar naquele preço no determinado tempo, entende? Vou dar um exemplo para você. Que vamos pegar um mercado do Brasil, brasileiro aqui. É, você, você vende uma call acreditando, acreditando não, para embolsar o prêmio, porque você acredita que o preço não vai chegar aqui nos 126 mil pontos no vencimento dessa opção. Então, o tempo está jogando a seu favor. Pode acontecer, tiver? Pode, claro. Mas a obrigação é da ação chegar aqui para você não embolsar o prêmio, porque você vendeu uma call. Tá? A opção é um pouco mais complicado, mas enfim, o tempo está jogando a seu favor. Assim como operar o Forex, para mim, o tempo começou a jogar a meu favor, porque eu dei uma ordem de venda aqui, certo? O que aconteceu? O preço caiu mais. Eu estava bem pequeno, eu dei mais uma ordem de venda aqui, tá? E isso foi um erro, podia ter esperado mais. Essa é uma coisa que eu preciso levar para o próximo ano. O preço caiu mais, eu poderia ter saído aqui, poderia ser outra coisa que eu vou fazer diferente. Mas o preço caiu mais, eu dei outra ordem de venda. Eu ainda estou pequeno, os meus lotes são bem pequenos para o tamanho da conta. Então eu posso dar mais uma ordem ainda, tá? E nem head eu precisei fazer ainda, porque ainda tem a vantagem de eu travar a minha operação.
Outro exemplo, mesmo que se você pegar num gráfico, você fez a cagada de, por exemplo, de comprar aqui em cima. Você fez a cagada de comprar aqui em cima. O preço não voltou até lá agora. Se sua conta vai quebrar, você tem a possibilidade ainda de ter travado ela aqui e você tem esse canal de prejuízo, certo? E você sempre vai ter que esperar, sentar com a mão em cima da bunda e esperar. Se você ainda tivesse lote, por exemplo, você ainda poderia segurar esse head e começar a fazer pequenas operações embaixo, de novo, pegar esse canal, por exemplo, e ter um gain. E aí, mesmo que esse preço não volte, mas você já é, conseguiu fazer operações vencedoras que pagam, você pode simplesmente fechar as outras operações. Então você tem mais chances, tá? Você tem mais ferramentas para poder fazer o tempo trabalhar a seu favor. Isso é uma coisa que eu aprendi no Forex, que não vai me fazer voltar para B3 tão cedo, tá bom? E eu acredito também que você tem que acabar se especializando numa coisa, né? Você fica bom quando você se especializa. Não que eu não vá estudar outras coisas, eu ainda volto. Eu ainda quero voltar para operar opções ainda, porque eu acho muito bacana por conta desse fator do tempo. Mas primeiro eu quero ser vencedor no Forex. As opções são outra coisa, sabe? A minha especialidade eu quero ser a do Forex, porque depois que eu comecei a entender isso, e quem me abriu muito o olho, tá? E, e eu comecei a entender como o mercado funciona, foi esse cara aqui, tá bom? Como pessoa eu não conheço ele, mas eu só comecei eu cheguei nisso porque depois que eu quase quebrei essa conta aqui, né? Praticamente quebrei, tive que depositar de novo. Eu peguei e falei assim, ó, quer saber? Eu cansei de sangrar de pouco. Eu vou sangrar de uma vez. Falei, vou fazer o que todo mundo fala para não fazer, que é fazer preço médio ou operar sem stop. Falei, vamos ver o que vai dar. É a única coisa que eu não tinha feito até agora. Mas não simplesmente tirar o stop e fazer um preço médio e abrir 500 mil lote num dia e quebrar a conta em um dia, não. Falei assim, eu vou tentar quebrar essa conta. Engraçado, eu vou tentar quebrar essa conta em uns 2 meses. E foi onde eu comecei. Eu falei, é, eu já tinha visto um outro anúncio de uma outra pessoa falando de operação stop. Então eu comecei a procurar de operação stop e eu caí no canal desse cara. E aí eu entendi sobre lote proporcional, aprendi um pouco sobre lote proporcional, tive uma pequena noção de como eu operava e mandei a brasa. Fui abrir ordem e sem stop, sem nada. Foi onde eu comecei a ver os resultados vir. E o mais engraçado é que já veio nos primeiros meses e ele fala uma coisa que é verdade. Se você começa já perdendo, tô estudando, então eu vi que isso é errado, cara. Se você tá fazendo errado, você vai continuar fazendo isso, você vai ser consistente no errado, você não vai conseguir mudar. Você não vai mudar. Se você já tá aprendendo perdendo, não é isso, não é seu tempo de aprendizado que vai fazer você mudar isso. Vai fazer você um consistente perdedor para um consistente ganhador. Você tem que mudar o que você tá fazendo, sabe? Não só simplesmente continuar estudando a mesma coisa que você acha que você vai te trazer resultado diferente fazendo a mesma coisa. E eu queria ver as operações. Eu queria ver se mostrasse todas as operações. Acho que talvez eu teria que abrir o. É que tem aqui embaixo, né? Mas então. E aí eu comecei a entender sobre teoria do equilíbrio, né? Foi onde meus resultados começaram a vir, tá vendo? É impossível você sair com ter todos os acertos. Além disso, nem é saudável. Sua conta tem que girar em torno de 50% de acerto. E mesmo assim você ainda vai conseguir ganhar dinheiro no mercado, tá? E não é fazendo a proporção 2 para 1, 3 para 1, porque que fala use matemática a seu favor, porque não é, tá? Se você der uma ordem de compra aqui e pôr um stop aqui, né? Vamos por esse tamanho aqui, 1. A chance é 50 de acertar aqui, o mesmo tamanho também é 1, mas quando você põe um take profit para cima,
né, de 2 vezes esse tamanho, a sua chance de acertar o take prova já cai, já cai 2 vezes, entende? 3 para 1, a chance de chegar lá em cima no 3 também já cai. Você tem que dividir essa chance por 3. Então não é assim, a matemática, a probabilística não funciona desse jeito, tá? Que se o Caim falou isso daí pra você, tá mentindo. E não funciona desse jeito. Não é assim que você usa a matemática a seu favor, beleza? Não, não é desse jeito. Sabe? Eu já tentei isso, não funciona, tá bom? É... Voltando ao Forex, então aí é onde eu comecei a ser mais consistente, tá bom? E isso eu posso levar como um fator pro ano que vem, continuar fazendo swing trade sem stop loss, sem take profit, é, sem fazendo preço médio, tá? Vou continuar fazendo preço médio. Não é preço médio, é preço médio, não é, chama do que você quiser. É, mas eu vou entrando com lotes proporcionais, tá bom? Pelo menos eu tenho a chance de errar 3 vezes. 3 vezes, por exemplo. Vamos no euro que eu pretendo, eu quero operar poucos ativos, tá? Eu tô só operando esses 3. Eu ainda quero ficar só em um, talvez no máximo 2. Mas enfim, quando eu abro ordem em um, geralmente eu trado só ele, mas vamos chegar nisso aí. O que eu quero dizer com proporção é, por exemplo, eu dei uma compra aqui, eu errei, eu quero esperar e dar ver a volatilidade do ativo e dar uma próxima compra aqui embaixo, mesmo que errado, mais uma outra compra. Porque eu errei mais ainda, que ele vai perder esse fundo. Aí seria a hora de eu fazer um hedge e esperar esse preço voltar, tá bom? Outra coisa que eu preciso melhorar para o ano que vem. Se você olhar meu relatório, eu fazia muitas operações no dia, tá? Muitas, 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 muitas operações. Daí depois, quando eu mudei para esse novo estilo, eu comecei a fazer muito poucas operações. E minhas operações têm durado muito tempo, tá? Eu tenho ficado muito tempo. Não acho que aqui vai mostrar quanto tempo eu tenho ficado. Nossa, o meu drawdown chegou da conta, chegou a 66%. Mas isso daí acontece, tá bom? É normal. Vai ter uma hora que você vai precisar usar o dinheiro que tá aqui para poder trabalhar a seu favor. Então, se você tem medo, é o que eu falei, é preferir se sangrar de uma vez, quebrar a conta de uma vez, do que ficar sangrando aos poucos. Meu drawdown chegou a 66% da conta e eu não quebrei, tá? Eu ainda consegui sair positivo. Ele voltou, tá bom? Fechei algumas ordens, mas o que eu preciso mudar é que minhas operações, tá vendo? Eu tenho feito muito poucas operações daí no mês. Teve mês que eu não consegui fechar uma operação, então eu acho que tá ficando muito longa. Porque eu ainda estava com um pouco do pensamento de prever o mercado. Vou dar um exemplo de algumas operações abertas. Aqui, quando eu abri essa operação, aí eu falei o lote está pequeno e ele veio para baixo, eu abri mais uma. Por quê? Porque eu falei a possibilidade dele voltar a subir agora é grande. Mas a possibilidade não é, tá? É 50%. Mas ele chegou a voltar, mas aqui, mesmo que eu quisesse, por exemplo, fechar essa ordem que eu estava mais positivo, eu poderia ter fechado todas as ordens e começado de novo, porque eu acreditava que o mercado ia continuar subindo mais, mas eu não consigo adivinhar, não dá para adivinhar que o mercado vai subir, entendeu? Então eu poderia ter pegado esse pequeno lucro, ter colocado no bolso, esperado o mercado corrigir e voltar, eu comprava de novo. Mas eu falei, não, vou segurar a operação para chegar até na onde eu acho que ele vai chegar. Eu acho. Então não dá para saber quando ele vai chegar, se ele vai chegar, quando, né? Se ele vai chegar, eu acredito que sim, mas quando ele vai chegar? Então é melhor você estabelecer algumas metas e quando ele começa a te dar lucro, você põe ele no bolso e espera de novo. Porque se eu tivesse feito esse lucro aqui, eu poderia ter comprado aqui de novo, ó, e eu teria feito mais um pouco de lucro. Daí ele caiu de novo, eu poderia ter comprado aqui de novo. E aí eu teria feito mais um pouco de lucro. Porque realmente o mercado está bem esticado, mas aí eu não sei quando ele vai voltar, eu não sei, não dá para saber, né? E eu não, o varejo não sabe, só eu não tenho o dinheiro para manipular o mercado, meu 0,01 de lote não vai fazer nem cócega no mercado, então é isso que eu preciso mudar, porque eu tenho feito muito poucas operações e tenho carregado, esticado ela muito, né, nesse ano. Então, eu fui de uma ponta extrema a outra, sabe?
Eu fui de quem fazia muitas entre aspas, tá? Que é, eu fazia no máximo uma, duas operações no dia, mas para quase nenhuma no mês. Então eu acho que é pouco, sabe? Eu queria que minhas operações durassem perto de 10, 12 dias. Essas operações, por exemplo, aí que sem fechar, elas já estão para indo para mais de 2 meses, é muita coisa. E é isso que eu pretendo mudar para esse próximo ano. Tá vendo? Esse take profit. Eu não precisava deixar isso daqui, que eu podia pegar esse take profit e já ter saído aqui, ó, por exemplo, com um pequeno lucrinho dessa operação. Aí se ele caísse de novo, eu abri outra ordem, que eu tenho margem, entende? E é isso. E temos que esperar agora. Eu estou esperando para fechar todas as empresas. Eu já tive a chance de fechar no 0 a 0 e eu não fiz. E eu preciso encerrar essa conta que eu estou, porque no MyFXBook está aparecendo tudo misturado, é, desde quando eu comecei a fazer day trade até swing trade. Então eu vou encerrar essa conta, tirar todo o dinheiro que está nessa conta aqui e passar para uma nova conta e depositar um pouco mais, porque o dólar chegou a cair um pouco. Eu estava esperando a corretora atualizar a cotação do dólar, então provavelmente ponha mais um pouco de dinheiro para operar, certo? E é isso. Então, como o dólar caiu um pouco, e a OVO tem que aproveitar a oportunidade, porque eu não acredito que isso aqui vai voltar a ficar abaixo dos 5,80 tão cedo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Forex, um preço médio. Eu compro, entre aspas, né? Aqui acreditando, né, que pode ser um fundo, que o dólar pode voltar a subir. Ele continua caindo, eu compro mais um pouco aqui, compro mais um pouco aqui e vou fazendo o preço médio. Mas enfim, é isso que eu preciso melhorar para o ano que vem. Minhas operações ficam muito espaçadas, muito espaçadas. Eu ainda estava com aquela cabeça de, nossa, o mercado tá baixo, ele tem que voltar aqui. Ele tá muito, sabe, ele caiu muito já, ele tem que voltar aqui, ele tem que voltar aqui. Não, ele não tem. Ele vai voltar, mas eu não sei quando, eu nem sei se eu vou estar aqui para ver isso. Eu preciso pôr o dinheiro no bolso, preciso tirar o dinheiro daqui, aproveitar que o mercado subiu um pouco para tirar. Porque a hora que ele chegou aqui, a chance é de 50% de ir para cima ou para baixo, tá certo? Então tem que começar a encerrar as operações que estão com lucros. E é isso. Acho que é isso que eu posso melhorar e continuar fazendo o que eu tô, tá? E a minha ideia é, minha vontade esse ano tirar um certificado CNPI. Vamos ver se eu consigo. Eu gosto muito de estudar isso, tá? Eu gosto de falar sobre, gosto de mercado. E eu sei que quem é trader vai morrer estudando, mas eu gosto muito disso. Espero que um dia tenha, não sei, outra coisa que eu percebo. Você precisa ter dinheiro para fazer dinheiro no mercado, tá? Então você precisa de outra. Por isso que eu comecei também a gravar vídeos, é uma forma de documentar. Mas se um dia esses vídeos me gerarem alguma renda ou alguma coisa que seja, vai me ajudar muito, porque eu não tenho ainda condições de colocar um montante muito grande para fazer virar, sabe? E eu tenho consciência de que é impossível você ficar rico com pouco dinheiro no mercado financeiro, tá? Você precisa de dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar a favor de você. Então, o segredo é você ter um custo de vida baixo, se você quer viver disso, e acumular um pouco de dinheiro, ou bastante dinheiro, né? Para o que você conseguir fazer no mercado de juros em cima do seu dinheiro, consiga fazer você sobreviver. Mas essa história de day trade, você começa com R$ 1.000 e daqui a um ano você já vai estar vivendo disso, cara, esquece, mano. Isso não dá, não funciona. Começa a fazer conta realista. 5, 6% ao mês do que você consegue fazer que é o que você vai conseguir fazer do seu capital, tá bom? Então você precisa de um capital e um custo de vida relativamente baixo se você quer viver disso. Pelo menos no começo, né? Mas então é isso, é o que eu poderia falar, é o que eu tinha para dizer. Espero assistir esse vídeo ano que vem, se eu tiver por aqui, e saber que eu melhorei e meus resultados não tão ruins esse ano, mesmo tendo alguns erros, e que eu possa ter melhorado e para ver como minha vida vai ter ficado ano que vem. Eu ainda volto fazendo um fechamento do ano, tá? Um último vídeo provavelmente,
Mas esse eu encerro por aqui. Então fiquem com Deus e boas festas. E um Feliz Natal, que o Papai Noel possa trazer um saco bem cheio para todos vocês.